Boa noite, meu nome é Thiago Pinheiro, eu sou discipulador de célula no ministério ao qual eu congrego e eu estou aqui gravando esse vídeo hoje a convite do Antônio para o canal Ide Pregai, mas eu quero que tu saiba que esse canal Ide Pregai é cumprindo o propósito de Deus. Nós temos que viver e andar pelo propósito, e o propósito é que nós venhamos ser modelo, ser referência de Cristo nessa terra. Então, que tu venha entrar para somar nesse canal e de pregar, eu repito, que tu venha entender o propósito e o cumprimento, que o segredo do sucesso está no cumprimento do propósito. Te convido a somar com a gente, a estar com a gente, tu que tem uma vontade no teu coração de levar a palavra, que tu venha te pronunciar, que tu venha entrar em contato com a gente, para que tu possa também ter essa oportunidade de ser um evangelista, de ser um homem, uma mulher, um jovem usado e ousado. Que tu venha encontrar liberdade, porque o Espírito Santo ele habita em um ambiente onde quem prepara é Deus, não somos nós. Então eu te convido a fazer parte. Se tu ainda não te inscreveu no canal, te inscreve no canal, aciona o sino para estar sendo notificado dos novos vídeos e vem sempre para somar com a gente. Espero que tu possa ver esse vídeo até o fim. Amém? Então, Deus falou uma palavra comigo, a qual a gente já tentou gravar um vídeo uma vez, só que depois ele, como vocês viram no primeiro vídeo, aquele vídeo ele não deu certo. Por quê? Não porque a palavra não tinha sido lançada, mas porque a gente colocou um louvor e tal, e aí não deu por causa dos direitos autorais. Mas eu queria te dizer que existe um propósito para não ter dado, para não ter concluído. Por quê? Porque daí vem esse primeiro vídeo que vocês já devem ter assistido, eu tenho certeza. E esse primeiro vídeo ele falou muito comigo, a qual nos disse que nós temos que cumprir propósito, andar para o mandamento. Então, eu quero te convidar nessa noite a teus amigos, ao máximo de pessoas que tu puder, cara, tu anunciar que Cristo ele tá voltando e que ele quer buscar uma igreja que se limpa todos os dias, uma igreja que se prepara todos os dias. Deus fala muito forte ao meu coração uma palavra sobre tu fugir de holofotes. Tu não querer estar em evidência, tu não querer te aparecer, tu não querer te mostrar, mas tu querer verdadeiramente cumprir propósito, porque o segredo está no cumprimento do propósito. Se nós nos tornarmos pessoas de oração, a ponto de o caráter de Cristo ser manifestado em nós, esse será o grande segredo do avivamento. Uma juventude nos pés da cruz é o segredo do avivamento. Nós temos que ser pessoas que andam na contramão do mundo, sabe? Eu amo muito falar de Davi e falar de José. Por quê? Porque Davi ele foi um cara totalmente ilimitado. Um cara que ele tinha tudo para ser o renegado, o rejeitado. Era o filho que o pai menos dava valor, menos dava importância. Não era um filho destaque. Não era um filho conforme os padrões do mundo. Mas era um filho e foi um filho conforme os padrões de Deus. Nós somos essa geração. Nós somos os Davi dessa geração. Nós somos os Josés dessa geração. E sobre a nossa vida está a responsabilidade de evangelizar sobre tantas outras vidas. Uma juventude que precisa ouvir do amor de Cristo, sabe? Uma juventude que precisa entender o propósito. Uma juventude que precisa, sim, mergulhar e mergulhar e mergulhar. Se for preciso 7 vezes, como fez Naamã. Naamã ele mergulhou num rio que era um rio sujo. Para muitos era um rio sujo. Para muitos o Rio Jordão era um rio sujo. E para Naamã ele tinha uma postura, ele era um general. E o cara ele foi lá e mergulhou. Muitas vezes nós vamos ter que engolir o nosso orgulho e mergulhar. A gente vai ter que fugir de holofotes. Naamã ele era um general. Naamã ele tinha status. Naamã ele tinha seguidores. Ele era um general. Trazendo para o dia de hoje, a gente tem muitas vezes status, seguidores, uma rede social que bomba, sabe? Mas muitas vezes o que nos falta é a humildade de reconhecer que nós precisamos mergulhar. Nós precisamos mergulhar. O segredo está em mergulhar na palavra, em mergulhar em Cristo. Fugir de holofote. Naamã era um general e ele, imagina como um general, como ele, com a postura dele, com a figura que ele representava. Ele contraía a lepra. Ele está sujo. A lepra era uma doença conhecida por mostrar uma sujeira. A lepra era conhecida como uma doença totalmente imunda. Naamã contraiu lepra. Imagina a atitude de Naamã quando ele chegava na casa dele, que ninguém podia tocar nele, ninguém podia entrar em contato com ele. E ele tinha que chegar, quem sabe, nos lugares anunciando que tinha lepra para ninguém tocar. Muitas vezes, cara, eu quero te dizer, a gente vai ter que aprender que doença é para ser tratada. Muitas vezes a gente tem que aprender que a gente tem sim um lugar onde ir, um hospital ao qual recorrer.
A nossa igreja, os nossos ministérios são hospitais para cuidar de vida. Nós temos que parar de usar a palavra de Deus como um tribunal. Nós temos que parar de usar a palavra de Deus apenas para nos defender. E nós temos que começar a usar a palavra de Deus para falar do amor de Cristo, e que lá em João 3,16 já está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Filho único. Então é isso que a gente tem que usar. A gente tem que ser Naamã dessa geração. A gente tem que descer, mergulhar. A gente tem que mergulhar, e se for preciso mergulhar 7 vezes, cara. Se for preciso permanecer mergulhando, se for preciso permanecer debaixo. Por quê? Porque debaixo da autoridade de Deus está as nossas vidas. Se a gente for uma juventude que ouve a voz de Deus, que é sensível à voz de Deus, que consegue entender que nós somos o Davi dessa geração, José dessa geração, que nós somos sim porta-voz de um evangelho, que nós somos sim outdoor de Cristo, que nós somos sim a melhor versão de Deus nessa terra, nós vamos saber que o segredo está em permanecer, em fugir de holofotes. Muitas vezes tu vai ter uma alta patente, como tinha Naamã, mas muitas vezes tu vai ter que deixar de exercer essa alta patente, e tu vai ter que te colocar como um servo, um soldado pronto a ser treinado. Tu vai ter que ir para o quartel, para a tua igreja. Igreja também não é somente ir, igreja é ser. Não existe como ser igreja sem ir à igreja. Mas primeiro nós temos que ser a igreja. Nós temos que manifestar a essência de Cristo em nossas vidas. Nós temos que manifestar esse DNA que tem em cada um de nós. O amor de Cristo salva vidas. O amor de Cristo converte almas. O amor de Cristo cura almas. Nós somos porta-voz de um evangelho. Nós somos outdoor de Deus nessa terra. E nós temos sim que evangelizar, que ir até os últimos fins para ganhar uma vida. Mas nós temos que cuidar da nossa vida. Nós temos que tratar as nossas feridas. Nós temos que, assim como Naamã, mergulhar para ser curado. Uma vez eu ouvi de um amigo meu que quando alguém está doente e aquilo é contagioso, a gente não pode chegar perto daquela pessoa, senão a gente vai contrair. Muitas vezes a gente tem pensamentos a qual não agrada a Deus. E muitas vezes nós temos que ir para o secreto, orar, entregar para Deus, para que nós sejamos pessoas saudáveis para estar com outras pessoas. Para que nós sejamos pessoas a qual as pessoas se agradam. Para que nós não venhamos ser pessoas que pesam. Naamã, quando ele teve a lepra, quem sabe ele era uma pessoa que pesava, que as pessoas, quando ele chegava, as pessoas ficavam sem ter reação porque ele chegou. Que tu não seja uma pessoa que as pessoas fujam de ti como fugiam de Naamã. Que tu seja uma pessoa que as pessoas gostam de estar junto. Que as pessoas sentem prazer em estar junto contigo. Por quê? Porque tu não quer estar em holofotes. Tu não quer estar em evidência. Cristo tem que estar em evidência. Aquele que tem que estar em evidência é aquele que reina, aquele que vive, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que quando nós olhamos para o sepulcro está vazio, quando nós olhamos para a cruz vazia está, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos redimidos do pecado. Ele se entregou numa cruz. O maior amor. O maior amor, ele não foi escrito com lápis, com caneta. Não foi uma carta do namorado para a namorada, da namorada para o namorado. Não foi uma carta de uma mãe para um filho, de um filho para uma mãe. Não. Foi sim o sangue vertido no madeiro. Esse foi o maior amor. É a maior carta de amor que a gente poderia receber. É o sangue de Cristo vertido no madeiro. É a coroa de espinhos que ele usou para que hoje nós possamos ser uma pedra preciosa na coroa de Cristo. Cara, tu é uma pedra preciosa na coroa de Cristo. Não abre mão do propósito, não abre mão do chamado, não abre mão, sabe? Não é a hora de parar, não é a hora de desistir. Se tu te encontra ainda desistido, se tu te encontra ainda preocupado com o que pensam, com o que vão dizer, cara, vou te falar uma coisa, te preocupa com o que Cristo pensa a teu respeito, com o que os céus dizem a teu respeito. Se hoje o céu falasse algo da tua vida, o que o céu falaria a teu respeito? Eu me pergunto sempre, se hoje Deus falasse a meu respeito, o que ele falaria? Será que ele falaria como ele falou para Cristo, antes de Cristo ser levado ao deserto? Antes de Cristo ser levado ao deserto, e ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, então ele não estava sozinho. O Pai estava com ele. Antes de ser levado ao deserto, uma voz veio do céu, afirmando que Cristo era o Filho amado. Uma voz, a voz de Deus,
Esse é o meu filho amado, em quem eu encontro alegria, em quem eu me alegro. Então, se hoje Deus ele falasse a meu respeito, a teu respeito, a nosso respeito, será que ele falaria que nós somos os filhos amados em quem ele se alegra? A alegria do Senhor ela é a nossa força. Se Deus se alegra com cada um de nós, nós somos fortes. Porque a alegria dele é a nossa força. E sabe de uma coisa, cara? Não queira estar em evidência, não queira holofote, não queira um altar preparado. O altar é preparado para Deus, porque a gente nunca vai ir ao altar. A gente vai ser levado a Ele, por Ele. Deus ele quer usar as nossas vidas para fazer algo novo. Mas algo novo só começa quando a gente tem atitudes novas. Então eu quero te convidar que tu possa ser um Naamã dessa geração. Que tu possa mergulhar para ser curado. Que tu possa, como Naamã, mergulhar. Que tu fuja dos holofotes. Que tu esqueça um pouco um cargo. E que tu comece mais cobrir a tua face no pó, cara. E descobrir o que tem acontecido contigo. Sabe por que muitas pessoas morrem espiritualmente? Porque não sabem reconhecer quando necessitam ouvir uma voz amiga. Cara, sabe de uma coisa? O maior conselho que tu pode receber hoje é do teu pastor, do teu discipulador. Se tu não tem uma igreja, se tu tá assistindo esse vídeo, se tu nunca foi numa igreja, cara, procura alguém para te conduzir, procura alguém e fala de Jesus com essa pessoa. Queira saber sobre Jesus, sabe? Não é sentar numa roda de amigos e conversar sobre assuntos paralelos. É sentar numa roda de amigo, abrir a palavra, falar de Deus. E aquilo nunca mais será esquecido. Será um momento a qual a gente não vai tirar nem foto, porque já vai estar no nosso memorial. A gente vai lembrar daquele momento. Eu lembro de momentos com os meus amigos, com pessoas que Deus enviou sobre a minha vida, que até hoje eu lembro da minha conversão. Momentos onde eu sentava e falava do amor de Cristo. Onde o meu pai na fé ele falou do amor de Cristo para mim e aquilo me ganhou para Jesus. Quando eu estava no fundo da depressão, eu fui ganho para Jesus. Quando eu estava um jovem desistido, um jovem que só queria festa, aquele testemunho me ganhou para Jesus. Seja um Davi, seja um José dessa geração. Seja pessoas a qual não querem estar em evidência. José, ele foi lançado no poço, ele foi vendido como escravo, ele foi para a cadeia. E somente 13 anos depois de todo esse processo, ele passou 13 anos pelo processo para se tornar governador. Nós somos governadores legítimos dessa geração, mas nós vamos passar pelos processos. Davi precisou passar pelo processo. Davi precisou enfrentar o processo. Não foi da noite para o dia. Davi precisou esperar o processo de Deus na vida dele. E nós precisamos, assim como Davi, assim como José, esperar o processo de Deus. Mas não existe como a gente esperar o processo de Deus e querer ser um Davi, um José dessa geração, se a gente não está disposto a agir como Naamã agiu. Mergulhar. Descer do nosso eu. Largar o nosso eu. Tirar a armadura. Tirar a nossa capa. Tirar o que nos identifica como governador, como um homem de exército. E ser apenas um soldado que mergulha para se tornar grande. Que a gente venha mergulhar para nos tornarmos grandes. Que nós possamos contar uns com os outros. Conta comigo, eu conto contigo, Deus conta conosco. Juntos a gente vai conseguir chegar muito longe, onde a gente nem esperava. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado para nós. Deus tem preparado grandes coisas para nós. Jesus foi ao Pai e Ele foi preparar a morada. Então, cara, te prepara para quando a gente chegar na nossa morada, a gente se abraçar, cantar, falar de Jesus e sentir o amor de Deus. E a gente adorar junto com os anjos e cantar no coral celestial e for 24 horas por dia, a gente não conseguir cessar. E a gente não vai se cansar e a gente não vai se afadigar porque a gente vai estar cantando para o Rei. A gente vai estar cantando para o nosso Senhor. E a gente vai saber que valeu a pena. Cada dia que a gente sentou, cada minuto que a gente sentou, cada vez que a gente deu play em um vídeo onde alguém falou de Jesus pra gente, cada vez que a gente sentou na companhia de alguém que falou de Jesus pra gente, cada vez que a gente sentou e conversou, abraçou, chorou, deu risada. Reconhece, cara, que a gente não é super-homem. A gente não é super-homem. Nós não somos super-humanos. Mas existe sim um super-herói, que não é esses de quadrinho que voa, não é esses de quadrinho que combate o inimigo. Não, é um super-herói
que foi a cruz e nos salvou. Seja um Davi, seja um José dessa geração. Espero que tu tenha assistido esse vídeo até aqui. Espero que tenha falado contigo como falou comigo essa palavra, afirmando na minha vida que para mim não ficar em evidência. Como Davi e como José eu preciso ser. Eu preciso sim fugir de holofotes. Eu preciso sim muitas vezes reconhecer o fundo do poço que eu já tive. Reconhecer que eu fui escravo do medo, que eu fui prisioneiro do medo, mas que eu não sou mais. E que eu fui cativo, que eu posso ter sido preso nas minhas emoções, mas que eu fui liberto para governar. E que os 13 anos de processo passou. Quem sabe teu processo vai durar muito tempo. Quem sabe teu processo vai ser breve. Mas não deixa o processo te matar. O segredo está no permanecer. Fuja dos holofotes. Seja humilde. Mergulhe. Tenha uma atitude e esteja todos os dias essa atitude de mergulhar como Naamã mergulhou. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Envia esse vídeo para o máximo de pessoas que tu puder. Compartilha com o máximo de pessoas que tu puder. Deus te abençoe e conta comigo.